Tá sentindo dificuldade na gestão do tempo, tá tendo tudo como urgência, às vezes se encontra em uma situação em que não sabe por onde começar e a sensação que tem é que vai fazer tudo, mas acaba não fazendo nada. Eu sei como é isso, vamos conversar sobre isso hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu ajudo gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. Aqui Rômulo Frota falando, e hoje nós vamos abordar sobre essa questão da gestão do tempo, como isso afeta a produtividade e também como afeta a sua saúde. Mas hoje o que é que trata essa live? Não é só um tema para que você decore conceitos e também não só que você implemente consigo mesmo. É interessante que você compartilhe com os seus colaboradores também, porque afinal de contas acho que é um pouco ineficiente só você gestor, só você líder, só você gestora ter esses conhecimentos, e embora ajude você implementando consigo mesmo, porque você vai saber os momentos de delegar, os momentos de cobrar. Para a gente monitorar também, a gente precisa de organização nossa. Então é interessante que você passe também para o time, porque se você tiver esses conceitos de gestão do tempo, se você tiver uma boa gestão do tempo, mas o seu time, os seus colaboradores não tiverem, se tudo que eles forem fazer, eles forem colocar em grau de urgência, tudo para aquele momento, e você pode até estar imaginando, quem não entende muito bem disso, pode estar até imaginando, nossa, mas tratar tudo como urgente, tudo como se fosse para fazer agora, nesse momento, é bom. Na verdade, olha que coisa interessante, não é bom de forma alguma. Isso é o pior cenário que o seu time pode ter, isso é o pior cenário que você pode ter, se você estiver tratando tudo como urgência. Ah, não, eu sou muito eficiente, fulano de tal é eficiente porque sempre está ali com tudo como se fosse uma emergência, uma urgência para fazer agora naquele momento. Então esse aí, lamentavelmente, está cometendo um grande erro, a probabilidade grande é de que esteja fazendo muita coisa errada, porque o cognitivo não vai estar bem ali em determinado momento, não vai ter organização de prioridade, porque tudo na vida da gente tem prioridade. A gente tem que estabelecer prioridades na nossa vida. Por exemplo, saúde é uma das prioridades, leitura é uma das prioridades, conhecimento é uma das prioridades. E aí vai ter gente que, obviamente, nesses critérios, vai ter gente que prioriza algo, bota em primeiro lugar uma coisa que uma outra pessoa vai colocar por último. Por exemplo, suponhamos que uma determinada pessoa prioriza atividade física, prioriza a boa alimentação e coloca ali em primeiro lugar. E uma outra determinada pessoa não prioriza aquilo e às vezes coloca no último lugar. E aqui eu não estou querendo dizer o que é certo, o que é errado, mas só para dar um exemplo dessa questão de priorização. Assim como na vida da gente, em todas as tarefas, nas delegações de atividade, na execução das nossas tarefas, nós precisamos ter esse esquema de prioridade. Então, olha só, mais uma vez, ainda dá tempo, compartilha com seus colaboradores, com seu time, porque é interessante que eles também tenham esses conceitos. E acontece muitas vezes de o líder não ter uma facilidade realmente de passar esses conteúdos para o time. E eu entendo perfeitamente. Às vezes a pessoa não tem ali como não tem gestão do tempo, porque hoje é sobre gestão do tempo. Então tem líderes que não têm uma boa gestão do tempo e não tem um tempinho sobrando de forma alguma para passar para o time. Mas com as técnicas que eu estou trazendo hoje, eu espero que você realmente tenha esse tempo disponível para passar para o seu time. Mas vai atalhar muito se você já compartilhar com eles agora. Então aproveita, toca no aviãozinho aí e manda para eles. Bom, é o seguinte, uma coisa que nós temos que levar em consideração, gente, é que nós temos 24 horas, todos nós temos 24 horas, independente por dia, né? Independente do grau da situação financeira, independentemente da idade, independentemente da cor, do sexo, da religião, do seu trabalho, da sua profissão, todos nós temos em um dia 24 horas. E nessas 24 horas a gente tem que dividir isso com muita sabedoria, porque nós precisamos de algumas horas para dormir. Essas horas a gente já tem que saber quantas horas a gente dorme por dia. Por exemplo, você, Raquel, Teana, sejam bem-vindas. Vocês dormem quantas horas por dia?
Luiz Carlos, você dorme quantas horas por dia? Querido Fernando, você dorme quantas horas por dia? Denise, dorme quantas horas por dia? É importantíssimo você saber quantas horas por dia você dorme. E aqui a importância não é para você dizer, eu durmo 5 horas por dia, eu estou dormindo bem ou mal, eu durmo 8 horas por dia, essa é a quantidade certa de dormir. Não, aqui essa minha pergunta não é para dizer o que é que está sendo saudável, quantas horas está sendo saudáveis para você. A questão aqui é que, como a gente tem que dividir essas horas que a gente tem, essas 24 horas, de forma sábia, a gente precisa saber quantas horas por noite a gente dorme. Então, Luiz Carlos falou aqui 7 horas por noite. Então, Luiz Carlos vai dormir uma determinada hora, ele já sabe que vai acordar tal hora, porque ele já sabe quantas horas ele dorme. A partir do momento que o Luiz Carlos acorda, ele vai ter que dividir as 24 horas, o restante das horas que ele dorme, para se alimentar, tomar banho, fazer a higiene, se deslocar para ir para o trabalho, pausa para os lanches e ainda atividade física, que o Luiz Carlos está assíduo agora aí nas atividades físicas. Meus parabéns, é isso aí, mantenha o ritmo, bora para cima. Então tem que dividir com atividade física também, depois vai chegar em casa, vai se alimentar, vai jantar e já vai fazer a higiene do sono. Tem gente que já faz uma leitura antes, enfim, dentre essas atividades básicas que a gente vai ter que fazer, de repente a gente vai ter que encaixar umas outras, dependendo dos seus projetos. Suponhamos que você, no seu trabalho, no seu emprego, seja interessante que você esteja fazendo uma especialização, você está fazendo aí um MBA, uma especialização, algum curso para potencializar o seu cargo, por exemplo. Então aí você já vai ter que dividir mais um tempo para estudar. Tem gente que faz pós-graduação, tem gente que está fazendo outra faculdade, ou às vezes a primeira, enfim. Tem aí outras coisas além das necessidades básicas. Então a gente tem que dividir com sabedoria essas 24 horas, porque senão a gente vai tratar tudo como urgência, e a gente tratar tudo como urgência vai levar a gente a um elevado grau de ansiedade. Por que vai levar a um elevado grau de ansiedade? Olha só, o Brasil, lamentavelmente, é o país mais ansioso do mundo. E quando a gente fala em ansiedade, a gente não fala no padrão de ansiedade normal do ser humano. Você pode até estar me perguntando, mas existe um padrão de ansiedade normal? Existe um padrão de ansiedade normal porque todo ser humano tem um grau de ansiedade, porque isso faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa adaptabilidade. A gente precisa ter ansiedade para a gente se movimentar, para a gente pensar no futuro, para a gente pensar o que é que a gente vai fazer daqui a algumas horas, uma boa atividade que costuma ser muito eficiente. Escrever na noite anterior quais são os passos que você vai fazer no outro dia, não os passos que você faz todos os dias. Por exemplo, eu vou almoçar, se você almoça todo dia ao meio-dia, claro que você não vai escrever lá no papel, lá no caderno, seja onde for, vou almoçar meio-dia. Mas se você for mudar o horário de almoço, por exemplo, você já coloca, eu vou ter um almoço, uma reunião, um almoço que vai ser uma reunião também no horário tal. Você já coloca ali, escreve. Então já é um bom lance. Então, a ansiedade, esse padrão de ansiedade normal do ser humano, ele é necessário para a gente se adaptar, para a gente prever, pelo menos ter uma certa previsão, uma certa probabilidade do futuro. A gente precisa disso. Então, esse padrão de ansiedade todos nós temos, mas quando a gente fala em ansiedade nesse nível de que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, já é uma questão realmente psicopatológica, de pessoas que têm um nível de ansiedade que comprometem, é uma ansiedade disfuncional, comprometem a sua funcionalidade, torna você sempre perguntando pelas coisas, sempre temeroso, sempre alimentando medo, porque você não sabe o que é que vai ser o amanhã, e mesmo que você faça essas anotações, o ansioso demais, esse psicopatológico já, ele fica querendo prever, mas isso aqui eu escrevi, mas se não der certo isso e aquilo, então isso vai gerando medo, isso vai ativando as regiões de medo do nosso cérebro, vai liberando ali substâncias que não são para ser liberadas constantemente desse jeito, e a gente vai se estressando, vai se desgastando, e isso não é interessante, e atrapalha inclusive a nossa cognição, porque o ansioso, vejam bem, isso aqui está completamente ligado com o nosso tema.
O ansioso ou a ansiosa, se for crescente isso, se chegar a um nível que seja disfuncional, o que é que vai acontecer? E principalmente se não tiver gestão do tempo, aí potencializa mais ainda, mas eu quero trazer aqui a observação, o cuidado que, se você não tiver essa gestão do tempo, você vai chegar a um nível de ansiedade grande, porque você vai tratar tudo como urgência. E quando isso ocorre, você vai comprometer a sua cognição. Romulo, como vai comprometer a minha cognição? Você vai estar fazendo uma atividade e que você vai errar, porque o cognitivo já ficou comprometido. O nível de ansiedade é tão grande que você não percebe o erro. Você escreve uma palavra, escreve errada, você digita alguma coisa, digita errado, digita um número, digita errado. Então, isso compromete, isso aumenta muito a probabilidade de erro. Então, olha só como as coisas estão interligadas. E quando o nosso time está também levando tudo como urgência, não tem uma priorização, e se você, líder, não estabelece também essa priorização e não passa para eles, a gente delega a atividade, mas se tiver gente ansiosa, se tiver colaborador ansioso no time e você não tiver passado para eles, ou se eles já não tiverem essa questão da priorização das coisas, eles vão ficar ansiosos e não vão saber qual é a prioridade das coisas, você também vai ficar ansioso ou ansiosa, e nesse momento você começa a comprometer o seu cognitivo. Tem gente que vai ler uma coisa, lê errado, interpreta de outro jeito, escreve uma coisa e, olha, nesses dias, inclusive, estava até conversando com o Fernando, está aqui presente, estava até conversando com o Fernando que em uma determinada ocasião, há poucas semanas, eu estava ali fazendo muitas atividades, mesmo com essa priorização, e por isso que eu ressaltei no início que a gente, mesmo sabendo essas técnicas e implementando, a gente tem que manter essas técnicas na cabeça, na mente. Eu vou trazer essas técnicas já para vocês, inclusive uma delas está aqui, que depois vocês podem aí bater um printzinho. Aproveita aí, bate um print da tela aí, ó. Bate um print da tela. Opa, deixa eu esticar. Vai, bate um print da tela aí. É essa aqui, é essa daqui. Bate aí um print da tela, olha só. Para depois vocês salvarem, eu vou explicar isso daqui. A gente tem que ter sempre em mente isso. Então, teve um momento em que deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui. Eram muitas atividades. Só um minutinho. Eram muitas atividades e chegou um momento que algo que era básico, um texto que era básico, eu escrevi errado, digitei errado, e depois foi que eu fui perceber que estava errado, e eu até conversando com o Fernando, olha que coisa interessante essa questão de você ou ter muitas atividades ao mesmo tempo, e aqui eu sempre digo para vocês para não fazer multitarefa, porque a multitarefa é prejudicial, ela compromete também esse desempenho. Então, multitarefa, várias coisas ao mesmo tempo, que é a multitarefa, tratar tudo como urgência, que também tem relação com a multitarefa, a gente compromete o cognitivo e às vezes a gente comete um equívoco que a gente depois imagina, poxa vida, mas como eu pude fazer isso? Porque foi o cognitivo que foi alterado. Então, olha que coisa interessante. Mas vamos lá que eu quero que vocês entendam isso. Vou buscar aqui tratar da forma mais simples possível os conceitos para que vocês passem para o seu time, não fiquem só com esse conhecimento para vocês. Se você for líder, é essencial que você transmita, compartilhe com eles, para que eles entendam isso e vai ficar mais simples, mais fácil de você implementar com eles. Olha só, essa questão da priorização, a gente tem que utilizar algumas técnicas, porque senão a gente não vai se organizar. E às vezes é muito válido a gente escrever, realmente desenhar como esse roteiro que eu trouxe para vocês. No início, quando eu comecei a utilizar isso aqui, eu escrevia também, deixava no lado da minha mesa e quando vinha alguma atividade eu olhava e já avaliava ali o que é que estava naqueles quadrantes e fazia, até chegar um momento que isso ficou automático. E hoje, aí você pode até estar me perguntando, então, Romulo, você não tem vontade de fazer determinadas coisas que estão fora daquela prioridade? Olha que interessante. Quer dizer que você sempre prioriza as coisas e quando você nunca pensa em algo que fure aquela prioridade? E eu respondo para vocês, com certeza eu não faço isso. Em vários momentos do meu dia,
eu estou fazendo uma coisa, priorizando algo, e vem vontade de fazer uma outra atividade, às vezes importante, às vezes não importante, mas vem a vontade de fazer uma atividade antes daquela que eu estou priorizando naquele momento. Então o que é que eu faço? Lembro de uns conceitos, como essa que eu vou trazer da matriz de Eisenhower, o que é importante, não importante, urgente, não urgente, cruza esses quadrantes. Já ficou automático, lógico, como eu disse para vocês, depois de um tempo, e com você também vai ficar automático depois de um tempo, e pouquíssimo tempo. Eu te garanto que em pouquíssimos dias você já vai estar implementando isso aí de forma automática. Então vem aquela vontade de fazer a coisa e eu olho e digo, eu vou fazer. E às vezes eu ainda pego, se for escrever algo no notebook ou mandar uma mensagem no celular, algo que seja importante, eu ainda pego e digo, não, isso daqui não é o momento. O momento não é esse. Então eu baixo e espero pelo momento de fazer aquilo. E às vezes o momento de fazer aquilo é um momento ideal, segundo uma técnica que eu vou trazer para vocês também agora, que é a do Pomodoro, a técnica Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? Veio daquela história do tomate, realmente. Por isso que quando se ilustra o Pomodoro, tem aquela imagenzinha do tomate, do molho de tomate. Técnica Pomodoro é o seguinte, você foca numa atividade durante alguns minutos, durante 25 minutos, por exemplo, e deu os 25 minutos, você bota um alarmezinho realmente para avisar. Aí deu os 25 minutos, você descansa, dá uma pausa por 5 minutos. O que é essa pausa? É você ficar parado sem fazer nada? Não, você pode realmente fazer qualquer outra atividade que não tenha relação com o que você estava fazendo. Precisa ser algo que não seja aquilo que você estava fazendo, porque senão, obviamente, não é pausa. Então, suponhamos, nesse exemplo, eu tive vontade de pegar o celular para mandar uma mensagem que era importante, era relacionada ao trabalho, mas não precisava ser naquele momento. Então, na hora da pausa, na hora do Pomodoro, nos 5 minutos, eu pego aquela mensagem que não está relacionada com aquele tópico que eu estava fazendo naquele momento, embora seja do trabalho, mas não era aquela atividade, eu pego e mando aquela mensagem. Ou então uma mensagem, por exemplo, se não for do trabalho, é uma consulta que você tem que marcar, uma consulta médica, e você lembrou naquele momento da atividade, e você não parou, aí o que é que eu recomendo que você faça? Lembrou disso? E eu sempre deixo um caderno do lado no meu birô, e eu recomendo que você faça também. Passa essa técnica também para o seu time. Deixa um caderno, um papel do lado do seu birô. Por que o papel? Porque agora o papel, a gente está usando sempre o computador, dispositivos eletrônicos, smartphones, eu vou ter que usar o papel agora. Eu recomendo o papel porque é muito rápido. Veio a ideia na sua mente, o papel está aqui, você escreve na posição que você quiser, sem precisar digitar, sem precisar abrir o editor de texto, já chega aqui e já coloca no papel. E vai deixando ali, às vezes em várias coisas, ideias também, você vai rabiscando. Então, nesse exemplo, você teve a lembrança de ligar para o seu médico para marcar uma consulta. Então, não estava na pausa do Pomodoro, você estava concentrado em outra prioridade, você vai lá no caderno, anota, ligar para o médico. E quando for na pausa do Pomodoro, nesses 25 minutos, depois dos 25 minutos, você entrar na pausa de 5 minutos, você pega o celular e liga para o seu médico para marcar a consulta. Olha que coisa interessante. Então, você faz alguns ciclos como esse, por exemplo, 3 ciclos de 25 minutos com 5 de intervalo, e o quarto você já dá uma pausa maior de 20 a 30 minutos. Isso, o que acontece com isso? Você vai ter um ganho muito grande na produtividade. Você pode até estar imaginando, poxa vida, mas eu vou parar esses 5 minutos, a cada 25 minutos, e depois desses 3 ciclos, desses 3 ou 4 ciclos, eu vou entrar numa pausa maior de 30 minutos. Isso vai prejudicar a minha produtividade, porque eu poderia estar naqueles 30 minutos produzindo. E olha que coisa interessante. Se você produz esse tempo todo sem pausa, tenha certeza que você não vai produzir nem em quantidade e nem em qualidade que você produziria se você desse essas pausas. Olha que coisa interessante, que coisa contraintuitiva. Por quê? Porque o nosso cérebro nós precisamos, às vezes, quebrar o padrão. Aquela questão daquela teoria do hiperfoco que depois eu trago para vocês, para a gente não fugir do tema, mas, resumindo, o nosso cérebro precisa disso para dar uma quebrada no padrão e, como se fosse fazer uma limpeza ali na nossa mente,
para que a gente dá uma parada ali, para que a gente volte e produza com mais qualidade e também a gente acaba produzindo mais. Então, técnica Pomodoro é uma dessas coisas que é interessante vocês fazerem e eu recomendo que vocês façam para o time de vocês. E é interessante que o time todo entenda isso, porque, por exemplo, vai ter alguém que, se você não passar para o time todo, vai chegar alguém que vai entrar na pausa do Pomodoro e vai ter um outro membro do time. Suponhamos que você tem 6 colaboradores no seu time e você passou essa técnica só para um ou só para uma e só um está utilizando e os outros não estão e a pessoa está na pausa do Pomodoro e um dos colaboradores vai dizer, olha, a pessoa está ali fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com a atividade que nós fazemos aqui, com a atividade fim do departamento. Então, quando você passa para todo o time, eles já entendem, pode até sincronizar, tirar as pausas no mesmo momento, pode ser uma também, aí você vai adaptar de acordo com a sua realidade, mas é interessante que se tenha isso, porque isso vai ter um ganho muito grande no trabalho, na produtividade. Agora, com relação a essa técnica que eu passo agora, eu preciso também chamar a atenção para uma espécie de exceção, que é naqueles momentos onde você entra em um estado de hiperfoco, que eu vou resumir aqui para a gente não entrar muito nisso, mas é importante que você saiba. O estado de hiperfoco, ele faz com que você esteja completamente concentrado naquela atividade e se você entra no estado de hiperfoco, tudo indica que o tempo que você passar ali, não importa quanto tempo for, e aí a gente entra naquele outro conceito que não sei se vocês já ouviram, se você já ouviu, que é o estado de flow, que significa que você está tão inserido aqui naquele contexto que você perde a noção do tempo, você perde a noção de fome, de sede, você está ali em estado de flow e está hiperfocado. Ali tudo indica, a probabilidade é muito alta que a produtividade, a qualidade do que você esteja fazendo seja elevadíssima. Então, nesse momento, se você percebe que você está nesse estado de hiperfoco, mesmo que você tenha deixado o tempo passar, mas se você não sentiu fome, não sentiu sede ali, e claro que isso a gente tem que fazer com cautela, mas quando a gente entende esse estado de hiperfoco, esse conceito, essa teoria, a gente já faz isso com responsabilidade. Mas a partir do momento que você já observou que está começando a fadigar, está começando a cansar, suponhamos que você não deu essas pausas e passou 2 horas imerso ou imersa naquela atividade e não parou. Mas depois dessas 2 horas, você começou a sentir um cansaço. Então você dá uma parada, dá uma oxigenada, bebe água, vai no banheiro, enfim, levanta, mas você precisa dar essa parada para voltar a ter qualidade. Faz sentido para você? Então fica aí a dica do hiperfoco do Pomodoro, aliás, e com a atenção nesse conceito do hiperfoco. Então, a outra técnica que eu trago para você aqui agora, para implementar, olha só, implementar a partir de amanhã, tá? E não apenas implementar, mas também passar para o teu time. Porque, como eu disse, eles precisam ter isso, porque senão você vai estar guardando esse conceito para você e na hora que o teu time precisar, vai fazer falta. O que adianta só você saber e o time não saber? Eles não vão implementar. Então é interessante que você passe, se você não tiver tempo, compartilhe a live com eles para que eles vejam esse cenário. Então, o outro esquema que eu passo para vocês, esse conceito é também muito importante e muitas pessoas não sabem e muitas que sabem esquecem de aplicar isso e a gente entende por causa do contexto que a gente está, cada vez mais conceitos, mais atividades, mais tarefas. A tecnologia faz com que essas tarefas cheguem para a gente de forma mais rápida, porque elas são agora... A gente recebe essas delegações independente de estar presencial ou não. A tecnologia faz com que a gente receba de forma remota, às vezes de forma programada, automática, enfim. Então eu entendo perfeitamente que muitos não conseguem implementar por falta de espaço para respirar. Mas vamos lá. Essa técnica agora é do 80-20, a famosa
o princípio de Pareto. O que é isso? É a gente focar em 20% do que gera 80% de resultado. Mas, Rômulo, pelo amor de Deus, eu vou ter que aprender a aplicar matemática nesse momento, nos momentos de distribuir as minhas atividades, no momento de distribuir a atividade para o time ou no momento de executar? Calma, que você não vai precisar focar em matemática nesse momento. Esse 20%, fazer 20% do que gera 80% de resultado, é você, em determinado momento, você avaliar que determinados detalhes, se você for parar para fazer um acabamento, vamos dizer assim, um acabamento na produtividade, você não vai gerar o resultado que você geraria se você não fizesse esse acabamento. Olha que coisa interessante. Isso tem muita relação com o perfeccionismo. O perfeccionismo, gestão do tempo. Rômulo, por favor, me responda. Qual a relação que há entre gestão do tempo e perfeccionismo? Olha, há uma relação total, uma relação direta. Não é nem relação indireta, é relação direta. Você acredita que a procrastinação tem relação com a gestão do tempo? Sim, pois o perfeccionismo também tem relação com o tempo, com a gestão do tempo. Por quê? Porque se você é perfeccionista, uma atividade que você levaria 15 minutos, você leva 2 horas. Porque sempre você vai estar querendo voltar para rever aquela atividade e tentar melhorá-la no intuito de chegar à perfeição. E a perfeição não existe. Então não é também o fato, não é a questão de você entregar uma atividade mal feita de qualquer forma. Não, não é isso. Mas você precisa focar nesse princípio do 80-20, que é para você ter noção de que talvez aquele retoque, aquele acabamento que você queria dar, ele vá comprometer esses 80%. Ele vai comprometer uma produtividade que você, se você não fizesse isso, a produtividade seria maior. Ou seja, recebi um texto. Nossa, mas esse texto tem alguns pontinhos aqui que o meu estilo de redação é diferente. A pessoa pega o texto, olha que isso eu já passei por isso, eu já fiz isso com o meu time. Eu era dessa forma, eu era perfeccionista desse jeito, até que um dia eu percebi que eu estava prejudicando a produtividade. Olha o exemplo, um exemplo real. Eu pegava o texto que vinha para mim, um texto correto, mas o meu estilo de escrita, o meu estilo de colocar lá a ordem na frase, as locuções, as vírgulas, era diferente das pessoas que traziam. E eu queria que fosse do jeito do meu estilo. Então, eu fazia com que o colaborador ou a colaboradora refizesse da forma que eu achava que era o ideal. E você deve estar imaginando, alguns devem estar imaginando, meu Deus, mas você fazia isso? Eu disse, fazia. Quando eu não tinha esses conceitos logo no início da carreira, eu fazia isso e eu trago para vocês que isso é um prejuízo grande. E eu sei que muitos líderes ainda fazem isso, mas ainda dá tempo de você aperfeiçoar isso, de você se adaptar e perceber que se você não fizer isso, desde que o texto obviamente esteja correto, mesmo que não seja da forma como você gostaria que fosse, mas se está correto, se ele vai gerar um resultado suficiente, satisfatório, então, meu amigo, minha amiga, foca na regra do 80-20, deixa aquele texto passar, porque ele não está errado, ele não vai trazer prejuízo, ele não vai deixar de trazer as consequências, o resultado, o bom resultado que ele traria. Então, deixa passar. Essa é uma técnica do 80-20, que, claro, vai ter líder que vai estar ouvindo isso e ainda assim não vai aceitar. Eu sei, eu entendo perfeitamente. Mas depois você pensa, você vai maturando isso. Tem líderes que ainda não entendem essa situação, não tem problema, rever a live. Vai chegar um momento que você vai entender que a sua produtividade, a produtividade do seu time vai aumentar se você focar no 80-20, nesse princípio de Pareto. E você está líder para isso, para promover a produtividade do seu time, promover o engajamento do seu time e a produtividade. Se eles produzirem, vai ser bom para você, porque você vai estar bem na fita. Faz sentido? Então vamos lá utilizar esse princípio de Pareto.
Essa outra que eu vou trazer para agora para vocês, ela também é tão importante quanto ou mais. Porque o que é que acontece? Muitas vezes a gente está fazendo uma atividade, focado em uma atividade importante, e vem uma outra atividade que a gente também considera importante. Por quê? Porque quando a gente não tem essa priorização que eu vou passar para você. Então, vem uma outra atividade e você, naquele momento, você considera importante também, porque você não tem priorização. Então, você pega aquela atividade e coloca aqui do seu lado. E vem uma outra atividade e você coloca aqui do seu lado. E você, às vezes, para. Eu sei que tem pessoas que fazem isso, porque há muitos anos eu fazia isso também. Então, e o desgaste, olha, se você faz isso, você já está observando que o desgaste é muito grande. Então, eu lhe convido a você parar esse padrão do que você está fazendo e tentar fazer esse que eu trago para você hoje. E depois você me diz quais foram os ganhos que você vai ter, que você terá. Você me conta aqui e deixa aqui para a gente saber. Então, vamos lá. Recebe uma atividade e considera importante também, já deixa aqui do ladinho. Então, tem gente que pega a atividade, aquela que estava fazendo, que era importante, aí vai para essa, passa 5 minutos nela, depois volta para outra, ou então para aquela terceira, faz mais 5 minutos, volta, faz mais... Meu Deus do céu, isso daí, a margem de erro, a probabilidade de erro é altíssima, além do desgaste que você vai ter, porque vai comprometer a sua cognição. O cérebro não vai raciocinar direitinho, com qualidade, para você fazer aquela atividade. Então, vamos lá, para você, como é que a gente vai fugir disso? Porque senão você vai tratar tudo como uma urgência. E às vezes você pode ser um líder, você pode ter um líder que não tem essa priorização e delega várias atividades diferentes ao mesmo tempo, ou então ele pode até ter esse conceito, e às vezes o líder acredita que o colaborador tem essa noção. Às vezes acontece, obviamente, principalmente dependendo do nível de equipe, do nível de time que você tem. Quanto mais alto for o nível de aperfeiçoamento do time, mais confiante o líder vai estar de acreditar que o time também tem esse padrão. Então, suponhamos que o seu líder passou essas atividades, várias atividades distintas para você, e ele acreditava que você tinha essa priorização nas atividades, e você não tinha essa priorização nas atividades. Então você pega aquela quantidade de atividades distintas e você diz, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não faço nada, faço tudo ao mesmo tempo em todo lugar agora, uma coisa assim, um filme que está fazendo o maior sucesso. Então é tudo ao mesmo tempo agora, ou nada agora, e eu fujo daqui, eu saio, faço alguma coisa, o que é que eu faço? Porque eu sei que nessa ocasião tem pessoas que, se pudessem, saíam correndo, porque chegam todas as atividades, não tem priorização, e você imagina, meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso agora, porque o meu líder me entregou isso agora, todas distintas, então ele quer para agora. E o que é que eu vou fazer agora? Então veja bem, se você não tiver priorização, nesse momento vai bater um grau de ansiedade em você, vai ativar ali aquele sistema de autopreservação, o famoso SAP, e ali você vai ativar a amígdala, vai liberar ali noradrenalina, o sangue vai ficar quente, no ditado popular, o sangue vai ficar quente, você já fica preocupado ou preocupada e ali a cognição já não está mais funcionando bem. Se você não tinha priorização de atividade, se você não tinha um esquema de saber por onde começar, agora que você não vai ter mesmo, porque você está ali um pouco ansioso ou um pouco ansiosa, está nervoso, o sangue está quente, você não sabe por onde começar. Primeira dica, respira. Respira. Antes de você olhar para aquelas atividades distintas, respira. Respira, porque vai dar uma oxigenada, vai ajudar essas substâncias aí serem dissolvidas, digamos assim, no organismo, porque essas substâncias elas passam realmente alguns segundos no organismo, cerca de 90 segundos, e depois aí você está limpo ou está limpa dessas substâncias e você começa a raciocinar melhor. Mas aí você começa a implementar isso aqui que eu vou te trazer. Chegou uma atividade. Nossa, chegaram várias atividades. O que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar enquadrar nesse quadrante. É uma atividade que ela é urgente e ela é importante. Vejam bem, aqui, olha só. Deixa eu explicar para vocês o que são essas letras. Esse U é de urgente, esse
esse N tio U é não urgente, aqui é importante e aqui é não importante. Na verdade, esse ladinho aqui que está mais organizado. Olha, não importante, importante, urgente e não urgente. Então, chegou uma atividade para você que é urgente e é importante, atenção, faça agora. Faça agora. E você vai dizer, pode até estar perguntando, Rômulo, mas e se chegaram 3 e as 3 são urgentes e importantes? Então, meu amigo, minha amiga, obviamente, você vai escolher das 3 qual é a que é mais urgente e mais importante, vai fazer, depois você vai para a segunda, mais urgente e mais importante, e depois para a terceira, mais urgente e mais importante. Agora, você tem que começar a praticar, porque senão você vai receber, suponhamos, 10 atividades e você vai dizer, nossa, essas 10 atividades são urgentes e importantes. Você vai precisar enquadrar nesse roteiro, vai precisar eleger a qual delas aí é a mais urgente e importante. Então, o que é que você vai fazer? Adapta aí, se tiver dúvida, volta depois para assistir de novo. O que é urgente e importante, faz agora, faça agora. O que é urgente, mas não é importante, é urgente, mas não é importante, então você delega. Por quê? Porque se é urgente e importante, é porque tudo indica que é você que deve fazer essa atividade. Faz sentido? Tudo indica que é você que deve fazer. Então, você faz naquele momento. As mensagens chegando aqui. Você faz naquele momento. Urgente e importante. É urgente e não importante, delega para alguém do seu time. A atividade não é urgente, mas é importante. Aqui, cadê? Tá aqui. Não é urgente, mas é importante. Nesse quadrante aqui, você agenda. Agenda, porque essa daqui, ela entra num quadrante de algo que é de uma relevância maior. Você vai ter mais tempo para elaborar. Então, agenda. E se for algo que é nesse quadrante? Porque, obviamente, você sabe que